O exame caiu da mão de Carla e deslizou pelo chão da sala de limpeza. E, quando ela sussurrou aquelas 3 palavras para o patrão, "Eu estou grávida", o homem mais poderoso daquela empresa na Bahia sorriu e mandou que a segurança a colocasse para fora. Carla tinha 33 anos, mas o rosto carregava marcas de quem vinha lutando desde a adolescência. Mãe solo de 2 meninas, trabalhava havia quase 4 anos naquela empresa de logística em Salvador, limpando escritórios que nunca seriam seus. Chegava antes de todo mundo e saía quando as luzes já estavam apagadas. A dívida do aluguel atrasado, do caderno das filhas, do gás, pesava mais que qualquer cansaço físico. Ainda assim, ela sorria para não assustar as crianças. O teste de gravidez não tinha sido uma surpresa completa. O atraso já denunciava. Mas ver as 2 listras confirmou o medo que ela tentava esconder até de si mesma. Um terceiro filho. Outro corpo dependente do dela. Outra boca. Outro futuro incerto. Carla passou a madrugada sentada na beira da cama, olhando as filhas dormirem, imaginando como explicaria que a vida ia ficar ainda mais difícil. Mas também sentia algo que tentava negar, uma esperança silenciosa que insistia em nascer junto. O patrão, Roberto Lacerda, tinha 45 anos e uma reputação construída em cima do medo. Arrogante, manipulador, dizia que havia começado do nada, mas fazia questão de pisar em quem ainda estava lá embaixo. Ele passava pelos corredores como quem atravessa um território dominado. Os funcionários abaixavam a cabeça, as funcionárias encolhiam o corpo. Na teoria, a empresa falava de respeito. Na prática, o respeito era exigido só por um lado. A esposa de Roberto quase não aparecia. Quando vinha, passava em silêncio, observando tudo com olhos tristes. Todos sabiam que ela discordava das atitudes do marido, mas o medo a mantinha imóvel. Era elegante, discreta, sempre distante. Para Carla, aquela mulher era um mistério doloroso. Alguém que via a injustiça acontecer e escolhia passar por cima, como se não fosse com ela. O tipo de omissão que também machuca. Naquele dia, Carla resolveu contar. Não por coragem, mas por necessidade. Precisava justificar as tonturas, os enjoos, os atrasos provocados pelas consultas no posto de saúde. Entrou na sala de reuniões no meio da manhã, sem saber que ali aconteceria a maior humilhação da sua vida. Roberto estava com 2 supervisores, rindo alto, contando vantagens sobre contratos milionários. Quando Carla apareceu na porta, o riso cessou. "Fala logo", disse ele, sem levantar da cadeira. A sala inteira ficou em silêncio. Carla sentiu as pernas fraquejarem, mas respirou fundo. A voz saiu baixa, quase quebrada, quando disse que estava grávida. Não pediu nada, não exigiu direitos, apenas informou. Durante um segundo, houve um estranho vazio no ar. Então Roberto sorriu, um sorriso frio, calculado, o tipo de sorriso que vem antes da crueldade. "Grávida?", ele repetiu em voz alta, girando a cadeira lentamente. "Aqui não é creche." Os supervisores riram, constrangidos. Carla sentiu o rosto queimar. Ainda assim, tentou explicar que precisava do trabalho, que nunca tinha faltado sem motivo, que sempre deu conta do serviço. Roberto levantou-se, caminhou até ela e falou alto o suficiente para os corredores ouvirem. "Funcionária grávida dá problema, e problema eu corto pela raiz." Ele apertou o botão no telefone e chamou a segurança. Carla tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saía. As pessoas começaram a se aproximar da porta. Funcionários, colegas que compartilhavam o mesmo chão de fábrica emocional. Roberto apontou para ela como quem aponta um objeto fora do lugar. "Leva ela para fora, agora." A segurança segurou o braço de Carla. E foi ali que o mundo começou a desabar de vez. Carla tentou se explicar no corredor. Disse que precisava daquele salário, que tinha 2 filhas pequenas, que estava sozinha, que não tinha para onde ir. As palavras se atropelavam, saíam desesperadas. Mas Roberto já tinha voltado para a sala. O assunto para ele estava encerrado. Para Carla, estava apenas começando. As pessoas olhavam, algumas cochichavam, outras fingiam não ver. A dignidade dela era arrancada diante de todos. Na porta da empresa, a segurança soltou seu braço. Carla ficou parada por alguns segundos, sem entender como tinha ido parar ali. O sol da Bahia queimava forte. Gente entrando para trabalhar, gente saindo para o almoço.
E ela, no meio da calçada, grávida, desempregada, endividada, com 2 filhas para buscar na escola. Sentiu a barriga doer de leve. Um medo primitivo atravessou seu corpo. Agora, não era só por ela. Quando chegou em casa, as meninas perceberam algo errado antes mesmo dela falar. A mais velha, Ana, perguntou se ela tinha sido assaltada. A menor, Júlia, abraçou suas pernas. Carla tentou sorrir, mas chorou antes de conseguir. Chorou como não chorava há anos. Contou tudo. As palavras saíram cortadas. As meninas ficaram em silêncio. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Não tinha solução. Só tinha o problema nu, escancarado. Naquela noite, Carla quase não dormiu. O ventilador rodava lento no calor abafado. As contas estavam espalhadas na mesa. Aluguel, luz, água, mercado, material escolar. Tudo parecia uma sentença. Tocou a barriga ainda discreta. Pensou no bebê que crescia ali, alheio a tudo. Um filho que já nascia em meio à rejeição do mundo. E fez uma promessa em silêncio. Ninguém mais pisaria nela sem que o preço fosse cobrado. No dia seguinte, tentou buscar ajuda. Foi ao sindicato. Ouviu discursos vazios. Foi ao posto de saúde. Ouviu conselhos frios. Foi ao centro da cidade procurar emprego. Ouviu portas se fechando assim que mencionava a gravidez. Cada resposta era uma nova pancada. A palavra não começou a doer mais que fome. À noite, sentava com as meninas na cama e inventava coragem para o dia seguinte. Enquanto isso, na empresa, Roberto seguia a vida como se nada tivesse acontecido. Fez piadas sobre livramento de problema. Ganhou aplausos de alguns bajuladores. A esposa ouviu um comentário solto durante o almoço. Percebeu. Quis perguntar mais, mas não perguntou. Mais uma vez, escolheu calar. E aquele silêncio também empurrou Carla um pouco mais para o fundo do poço. As semanas passaram arrastadas, a gravidez avançava, o corpo mudava, as forças diminuíam. Carla passou a fazer faxinas esporádicas, recebendo metade do que recebia antes. Trabalhava com enjoo, com dor nas costas, com contrações de medo. As meninas ajudavam como podiam. A mais velha começou a vender doces na escola. A menor parou de pedir brinquedos. Aquilo partia o coração de Carla em pedaços pequenos e diários. Cada noite, deitada no colchão fino, Carla pensava em Roberto. Pensava no sorriso frio. Pensava nas palavras ditas em público. Aquilo não era só demissão. Aquilo era uma marca, uma tentativa de apagar sua existência. E ela começou a entender que o que estava crescendo dentro de sua barriga não carregava apenas uma nova vida. Carregava também algo que aquele homem nunca imaginou despertar, uma reação que ainda estava por vir. Carla começou a sentir o peso real da exclusão já na segunda semana sem trabalho fixo. O telefone parou de tocar. As raras faxinas surgiam por indicação de vizinhas, sempre com pagamento menor, sempre com alguém perguntando se grávida dava conta. Ela dava, com dor, enjoo e medo. Dava porque precisava. À noite, deitava com as pernas tremendo e a cabeça em guerra. O bebê parecia exigir espaço dentro dela com pequenos movimentos que misturavam vida e pavor. As meninas sentiam tudo. Ana, com 12 anos, fingia não se importar, mas começou a ficar mais quieta. Júlia, de 8, perguntava toda noite se a mãe ia morrer. Carla dizia que não, mentia com doçura. Às vezes, a própria Carla acreditava nessa mentira por alguns segundos. Outras vezes, o medo vencia. O dinheiro mal dava para comida. O aluguel atrasou. O aviso de corte da luz chegou numa terça-feira abafada demais para ignorar. Num desses dias, Carla passou em frente à antiga empresa por acaso. O prédio reluzia vidro e soberba. Pessoas entravam sorrindo. O mesmo chão, as mesmas portas que a expulsaram. Um nó se formou na garganta. Ela não entrou, apenas ficou olhando. E, por um instante, teve vontade de sumir. Mas sentiu um chute dentro da barriga, forte. Um lembrete silencioso de que ela ainda precisava existir, gostasse disso ou não. Na empresa, Roberto continuava sendo Roberto, arrogante, seguro de si. Comemorava lucros enquanto empilhava pequenas crueldades. Os funcionários comentavam em voz baixa sobre a demissão de Carla. Alguns tinham achado exagero, outros diziam que ela deveria ter se cuidado.
Era sempre mais fácil culpar quem apanhava. A esposa de Roberto, Helena, ouviu um comentário atravessado no corredor. Pela primeira vez, decidiu perguntar. E soube da gravidez. Helena passou o resto do dia inquieta. Aquilo a atingiu em um lugar que ela tentava ignorar havia anos. Ligou para uma assistente e pediu informações sobre Carla. Soube onde ela morava. Um impulso veio e foi contido pelo medo. À noite, perguntou ao marido, com cuidado, se era verdade que ele tinha demitido uma funcionária grávida. Roberto respondeu rindo. Eu não sou pai de filhos alheios. E o assunto morreu ali, pelo menos para ele. A barriga de Carla começou a aparecer mais rápido do que ela esperava. O corpo magro não disfarçava. No mercado, algumas pessoas a olhavam com pena, outras com julgamento. Uma mulher chegou a perguntar se o pai tinha sumido. Carla apenas pagou rápido e saiu. Em casa, sentiu as contrações da exaustão. O bebê se mexia muito à noite, como se também estivesse inquieto com aquela vida instável. Numa madrugada de chuva, a bolsa de Carla estourou antes do tempo. Ainda não era a hora. O pânico tomou conta. Uma vizinha correu para ajudar. As meninas choravam, sem entender. No posto de saúde, os médicos conseguiram conter o parto prematuro. Repouso absoluto, disseram. Carla quase riu. Repouso não pagava a conta, mas obedeceu, porque agora não era só sobre ela, era sobre sobreviverem os 4. Os dias seguintes foram os mais duros. Confinada na cama, vendo as contas se acumularem, Carla começou a sentir algo novo, raiva. Uma raiva quieta, profunda, que não explodia, mas crescia. Raiva de Roberto, da empresa, da humilhação pública, da omissão da esposa, da vida. Pela primeira vez, ela parou de se perguntar o que eu fiz de errado e passou a pensar o que ele fez comigo. Ana começou a trabalhar escondida ajudando numa barraca de acarajé. Voltava cansada, com cheiro de óleo. Carla descobriu numa noite. Chorou de revolta, abraçou a filha com força e pediu desculpas por não estar conseguindo proteger mais. Ana só respondeu, nós vamos sair dessa, mãe. Aquela frase atravessou Carla como um fio de luz num quarto escuro. Enquanto isso, na empresa, um problema invisível começava a crescer. Roberto tinha falsificado documentos para acelerar uma grande liberação de carga no porto. Era algo comum nos esquemas dele, nada que já não tivesse feito antes. Só que daquela vez, um funcionário novo desconfiou. Começou a guardar cópias. Uma cadeia silenciosa de provas começava a se formar, sem que ninguém imaginasse onde aquilo iria parar. Carla não sabia de nada disso, só sentia que o ar estava mais pesado a cada dia, que algo se aproximava, mesmo sem nome. Algumas noites acordava assustada, com o coração disparado. A barriga endurecia, o bebê chutava forte. Ela conversava baixinho com ele no escuro. Dizia que tudo ia mudar, mesmo sem saber como, mesmo sem ter certeza de nada. Quando completou 7 meses de gestação, foi chamada para depor no Ministério do Trabalho. Um processo coletivo estava sendo aberto contra a empresa. Denúncias de abuso, demissões irregulares e fraudes contratuais. O nome dela estava entre os citados. Carla tremia só de pensar em entrar naquele prédio de novo, mesmo que indiretamente. Mas aceitou. Pela primeira vez, alguém queria ouvir sua versão. No depoimento, contou tudo. A gravidez, a sala cheia, as risadas, a segurança no braço, a expulsão na frente de todos. Cada palavra doía para sair, mas, a cada frase, sentia algo se reorganizando dentro dela. Não era mais só dor, era resistência. Ao sair dali, sentiu uma tontura forte. Precisou sentar na calçada. O bebê se mexeu de novo, forte, como se também tivesse falado. A audiência foi marcada para dali a semanas. Roberto foi notificado. Riu, disse que nada daria em nada. Comprou mais silêncio, comprou mais tempo, comprou mais medo. Mas, pela primeira vez, percebeu algo estranho. O nome de Carla não saía de sua mesa. Estava em papéis, documentos, notificações. Aquela mulher que ele tentou apagar continuava voltando. E, toda noite, deitada ao lado das 2 filhas no quarto abafado, Carla sentia que o bebê parecia inquieto demais, como se aquele pequeno corpo estivesse sendo preparado para algo maior do que apenas nascer.
Algo estava se movendo, e ninguém naquela história ainda imaginava o preço que viria junto. A dor começou numa madrugada abafada de Salvador, dessas em que o ar parece colar na pele. Carla acordou com um aperto estranho no ventre, diferente de tudo que já tinha sentido. Não era contração comum, era algo irregular, profundo, assustador. Tentou levantar da cama devagar para não acordar as meninas, mas a dor veio mais forte, tirando-lhe o ar. A mão correu para a barriga instintivamente. O bebê se mexeu de um jeito desordenado, quase desesperado. Ana acordou com o gemido da mãe, acendeu a luz e sentiu o coração desabar ao ver o rosto de Carla pálido. "Mãe, o bebê!" Carla não respondeu. Outra contração veio, mais intensa. Júlia começou a chorar, sem entender. A vizinha foi chamada às pressas. Em poucos minutos, Carla estava sendo levada numa ambulância simples do posto local, com as meninas chorando na porta de casa, sem saber se a mãe voltaria. O parto era prematuro, muito prematuro. O médico falava palavras que ela mal conseguia compreender entre uma contração e outra: risco, falta de oxigênio, UTI neonatal. Carla sentiu o corpo rasgar por dentro, mas o maior medo não era a dor, era perder, era não conseguir nem sequer segurar aquele filho que ainda nem tinha um nome. Em meio ao caos, uma frase do médico gelou tudo: "Precisamos de autorização para procedimentos específicos." Naquela mesma madrugada, enquanto Carla lutava pela vida do filho, Roberto dormia tranquilo em sua cobertura de luxo. O celular vibrou sobre a mesa de cabeceira, uma notificação oficial da Justiça do Trabalho. Ele ignorou. Minutos depois, outra vibração, agora do advogado. Acordou irritado. Atendeu. Do outro lado da linha, a informação veio como um tiro. A carga adulterada no porto tinha sido apreendida, documentos falsos, provas, funcionário delator. Roberto sentou-se na cama, pela primeira vez sentindo o chão desaparecer sob seus pés. O advogado falava em investigação criminal, bloqueio de bens, escândalo público. A sala girava. Ainda assim, ele tentou reagir como sempre reagia, com dinheiro. Mandou fazer ligações, promessas, ameaças. Mas algo havia mudado. As portas começavam a se fechar de um jeito diferente, mais frio, mais definitivo. Enquanto isso, no hospital público, Carla entrava numa cesariana de emergência. As luzes fortes do centro cirúrgico refletiam no suor de seu busto. O anestesista pedia calma. Os médicos se apressavam. O monitor apitava em ritmos irregulares. Tudo acontecia rápido demais. Quando ouviram o primeiro choro fraco do bebê, ninguém sorriu. O som era pequeno, instável, um choro que mais parecia um pedido de socorro. O bebê nasceu com complicações respiratórias graves. Foi levado imediatamente para a incubadora, sem que Carla pudesse tocá-lo. Quando ela recuperou a consciência na sala de recuperação, a primeira pergunta saiu em sussurro: "Ele está vivo?" O silêncio breve antes da resposta quase a matou. "Está, mas o estado é delicado." Aquilo não era alívio, era um aviso. Na manhã seguinte, a notícia do escândalo na empresa de Roberto já estava nos portais locais. Fraude, evasão, demissões ilegais, denúncias trabalhistas. O nome dele, até então intocável, começava a ser associado a palavras que ele detestava: crime, abuso, exploração. Helena, a esposa, viu a manchete ainda na cama. Pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Medo de tudo o que sempre fingiu não ver. No hospital, Carla descobriu que o tratamento do bebê exigia equipamentos caros e uma vaga disputadíssima na UTI neonatal. O médico foi direto: sem esse suporte, ele não sobrevive. Carla fechou os olhos. Não tinha dinheiro, não tinha plano, não tinha nada além da própria fé enfraquecida. Pediu para ver as filhas. Elas entraram devagar, viram a mãe fraca e prometeram não chorar, prometeram ser fortes, como se crianças pudessem ser fortes daquele jeito. Naquele mesmo dia, Helena apareceu no hospital, sozinha, sem motorista, sem joias. Perguntou pelo nome de Carla na recepção. Quando a encontrou, sentiu um nó impossível de desatar. Viu a mulher que seu marido humilhou agora conectada a fios, com os olhos inchados de chorar por um filho lutando pela vida. Helena não pediu licença, apenas se aproximou e disse, com a voz quebrada: "Eu sei quem você é." Carla tentou virar o rosto, não queria ver ninguém daquela família. Mas Helena continuou:
Disse que sabia da demissão, da gravidez, da humilhação pública. Disse que havia se calado por medo e que aquele silêncio agora pesava mais que qualquer palavra. Pela primeira vez, Carla falou com uma raiva calma. Seu marido quase matou meu filho antes mesmo dele nascer. Aquela frase atravessou Helena como uma lâmina. Enquanto isso, Roberto tentava segurar os escombros do império ruindo. Bloqueio de contas, fiscalização, audiências emergenciais. Seu nome circulava nas rádios, nos jornais, nas redes sociais. E entre os documentos anexados aos processos estava o caso de Carla. A demissão pública de uma funcionária grávida agora fazia parte oficial da lista de abusos. Aquilo, para ele, era pequeno, até não ser mais. Quando o médico chamou Carla para uma conversa reservada, o rosto dele era grave demais para trazer qualquer notícia boa. O bebê precisava de um procedimento urgente, de altíssimo custo, que o sistema público não cobria naquela emergência. Carla segurou a cadeira com força, sentiu as mãos gelarem. "Então meu filho vai morrer?", perguntou sem gritar. O médico não respondeu, e a ausência de resposta foi a sentença mais cruel. Helena ouviu toda a conversa da porta. Quando o médico saiu, ela entrou devagar. Viu Carla afundada na própria dor. E foi ali, naquele quarto simples, que uma decisão silenciosa começou a ser tomada. Uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos eles. Helena saiu sem dizer nada, mas saiu com o rosto de quem finalmente escolheu um lado. No fim da tarde, Roberto recebeu a notícia de que a justiça havia determinado o bloqueio de parte de seus bens até o fim da investigação. Ele quebrou um copo na parede, gritou, xingou. Mas quando o advogado falou no nome de Carla de novo, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, ele sentiu um incômodo estranho no peito. Não era culpa, era medo. Um medo que ele ainda não sabia nomear. No hospital, Carla entrou na noite olhando para o teto, sentindo que tudo estava por um fio. 2 filhas em casa, um filho entre a vida e a morte. Um homem poderoso que tentou apagar sua existência, agora dominando todos os seus pensamentos sem que ela quisesse. E mesmo assim, algo dentro dela dizia que aquela história ainda não tinha terminado, nem perto disso. Porque o mesmo bebê que lutava por ar naquela incubadora estava prestes a ser a razão da queda definitiva de um império inteiro. O bebê passou a madrugada inteira entre máquinas, alarmes suaves e mãos que se revezavam em silêncio. Carla observava tudo por trás do vidro, com o coração sendo apertado a cada oscilação do monitor. Não podia tocar, não podia falar, não podia fazer nada além de esperar. E esperar era a pior das torturas. Em algum ponto da madrugada, ela percebeu que já não pedia mais por dinheiro, nem por ajuda. Pedia apenas que ele respirasse mais um pouco. Quando o dia clareou, Helena voltou. Desta vez sem maquiagem, sem salto, sem máscara. Sentou ao lado de Carla como uma mulher comum sentaria. Não pediu perdão com palavras, apenas segurou a mão dela com força. E pela primeira vez, Carla não puxou a mão de volta. Helena então disse, quase em um sussurro: "O tratamento dele vai ser feito, hoje." Carla demorou a entender. Quando entendeu, o corpo inteiro começou a tremer. O dinheiro veio de uma forma que ninguém esperava. Helena havia usado provas, documentos e gravações que guardara por anos, tudo aquilo que sempre teve medo de revelar. Trocou silêncio por uma única exigência, que o bebê de Carla fosse imediatamente transferido para o melhor centro neonatal particular do estado. O juiz liberou em caráter emergencial. A ambulância UTI saiu antes do meio-dia. Carla acompanhou com as mãos coladas ao peito. Quando Roberto soube do que Helena tinha feito, perdeu o controle. Gritou, ameaçou, tentou reverter a decisão. Mas era tarde. As provas já estavam nas mãos da justiça. Não havia mais como virar o jogo com dinheiro. Pela primeira vez na vida, ele estava completamente cercado. E o pior, cercado por escolhas que ele mesmo construiu ao passar dos anos. O império que parecia inabalável começava a cair diante dos seus próprios olhos. A transferência foi delicada. O bebê sofreu uma parada respiratória no trajeto. O silêncio dentro da ambulância foi absoluto. Carla sentiu o mundo desaparecer por alguns segundos.
Quando o pequeno voltou a respirar, fraco, limitado, mas vivo, ela desabou num choro que parecia vir de um lugar mais fundo que o próprio corpo. Não era alívio, era desespero misturado com esperança. Uma esperança cansada, machucada, mas ainda viva. Nos dias seguintes, a vida de Carla passou a existir apenas em 2 lugares, a UTI neonatal e a casa das filhas. Dormia pouco, comia menos, vivia de café, oração e medo. As meninas começaram a amadurecer de um jeito doloroso. Não pediam brinquedos, não reclamavam, apenas perguntavam todos os dias se o irmão estava melhorando. Carla aprendeu que a maternidade, às vezes, é carregar culpa até quando a gente não tem culpa de nada. Na outra ponta da cidade, Roberto dava seu depoimento. Pela primeira vez, não falava como dono, falava como réu. Sua voz não tinha o mesmo peso. O terno caro não escondia o nervosismo. Quando a demissão de Carla foi mencionada, a sala ficou em silêncio. A promotora perguntou se ele tinha ciência de que ela estava grávida. Ele hesitou. Esse segundo de hesitação foi tudo o que a justiça precisava. O nome de Carla começou a circular. Primeiro nos processos, depois nos jornais, depois nas redes. Funcionária grávida é demitida e perde o emprego em praça pública. A opinião pública virou como uma maré. E Roberto, que sempre foi protegido pelo medo que inspirava, agora era alvo de algo muito mais perigoso: a exposição. Pela primeira vez, sua imagem estava fora do controle. Enquanto isso, no hospital, o bebê finalmente reagiu ao tratamento. Os pulmões começaram a responder, ainda fraco, ainda sob risco, mas vivo. Um ventilador a menos, um tubo retirado, um suspiro mais livre. Cada pequena vitória era celebrada em silêncio por Carla, com lágrimas contidas e mãos trêmulas. O médico foi cauteloso, mas desta vez conseguiu sorrir. Ele quer viver. Isso muda tudo. Helena passou a visitar o hospital todos os dias. Levava frutas, roupas para as meninas, palavras que antes nunca existiram entre elas. Carla não confiava totalmente, mas já não via nela a mulher omissa de antes. Via alguém que finalmente estava pagando o preço emocional por anos de silêncio. Uma tarde, Helena disse: "Eu também perdi um filho, muitos anos atrás." Aquilo mudou tudo entre elas. Quando o processo avançou, o congelamento dos bens de Roberto se tornou público. Ele perdeu empresas, parcerias, prestígio. Pessoas que o chamavam de doutor agora o chamavam de acusado. A queda foi rápida e humilhante, exatamente como a de Carla havia sido. Só que agora ele não tinha ninguém para implorar, nem esposa, nem aliados, nem empregados. O poder tinha evaporado. O dia em que o bebê saiu da incubadora foi o dia em que Carla caiu de joelhos, não de fraqueza, de gratidão. Pela primeira vez, pôde segurá-lo no colo, pequeno, leve, frágil, mas vivo. As mãos tremiam enquanto ela encostava o rosto no dele. As meninas assistiam chorando, em silêncio. Nenhuma palavra ali caberia, apenas o contato, apenas o milagre. Roberto foi condenado meses depois, financeiramente e moralmente. Não foi preso de imediato, mas perdeu tudo aquilo que sempre o definiu: poder, influência, respeito. Na última audiência, ao sair do prédio do fórum, foi parado por jornalistas. Uma pergunta ecoou: "O senhor se arrepende do que fez com a funcionária grávida?" Ele tentou responder. Nenhuma palavra saiu. Carla voltou a trabalhar, mas não por necessidade imediata. A indenização garantiu estabilidade. Pela primeira vez na vida, ela pôde escolher. Escolheu trabalhar em algo menor, perto das filhas, perto do filho. Vida simples, sem luxo, sem medo. As dívidas foram pagas, o aluguel quitado, o alimento garantido. Tudo aquilo que antes parecia impossível, agora era apenas parte do dia a dia. Meses depois, Carla cruzou com Helena em uma praça. O bebê no colo, as meninas brincando perto. Helena observou aquela cena como quem assiste algo que nunca achou que veria. Felicidade real, simples, sem dependência. As duas conversaram pouco,
Não haviam se tornado amigas, mas havia entre elas algo muito maior que a amizade, um respeito silencioso, construído na dor. Naquela noite, Carla deitou os 3 filhos na mesma cama e ficou observando os 3 respirarem. Não havia mais medo naquele quarto, apenas cansaço e paz. Ela não tinha virado milionária, não tinha ficado famosa, mas tinha vencido. Com dignidade, com verdade, com amor. E isso, na prática, valia mais do que tudo que um império podia comprar. E assim foi o bebê que quase não teve ar, que acabou sendo o fôlego da queda de um homem inteiro. Se essa história tocou você, deixa seu like agora. Cada curtida ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam lembrar que a justiça, às vezes, vem da dor, mas sempre chega. Comenta aqui embaixo qual parte mais te emocionou nessa história da Carla. Eu leio todos os comentários. Sua voz também faz parte desse final.